Agora 9h13 e a contagem regressiva para o carnaval continua. Faltam 13 dias para a grande festa. Muita gente participa e mesmo quem não vai, quem não está ali no meio, acaba pegando uma rebarba, né? Que é a quarta-feira de cinzas, tradicionalmente, as pessoas estão ou mais roucas, ou com virose, ou com conjuntivite, enfim, é um resfriadozinho ou uma diarreia. Sempre aparece na família ou entre os amigos algum problema. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, em 2013 foram notificados cerca de 800 novos casos de doenças infecto-contagiosas aí, dessas mais comuns no carnaval. E 63% eram pessoas do sexo masculino. Salvador e região metropolitana tiveram 60% dos casos. A faixa etária, meio óbvio, né? Entre 20 e 49 anos, que é o que a gente acredita até que frequente mais essa junção de pessoas que acontece aí durante o carnaval. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Antônio Bandeira, ele que é médico infectologista, é coordenador médico também do Serviço de Combate à Infecção Hospitalar do Hospital Aliança, que está conosco aqui nos estúdios da Band News. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Silvana. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes da Band News. Doutor Antônio, por que a gente tem tanta doença no pós-carnaval? Normalmente na terça-feira a gente já está com alguma coisa que não sabemos exatamente o que é. Por que aparece tanta doença desse tipo? Veja só, Silvana, o que acontece é o seguinte: os bichinhos gostam de passar de uma pessoa para outra, né? Então, vírus, bactérias, etc., eles precisam, para sobreviver, passar de uma pessoa para outra, né? Não adianta ficar só numa pessoa, porque aquela pessoa cura e aquele bicho desaparece do corpo. Então, eles precisam passar. E a proximidade entre uma pessoa e outra é fundamental para que haja essa transmissão. No carnaval você tem vários fatores que ajudam. Primeiro, você tem uma aglomeração de pessoas. Você tem 1 milhão de pessoas circulando nas ruas e em poucas ruas, né? Então as pessoas estão ali coladas, grudadas, concentradas. Então essa é a primeira coisa. A segunda é você ter as pessoas podendo uma transmitir para outra. Porque se todo mundo ficasse parado um do lado do outro, não se tocando, não se falando, não se beijando, não nada, não haveria também transmissão de nada. Porque esses bichos não têm vida própria para pular, eles não têm asa, né? Então, bactéria, a gente brinca, inclusive eu brinco na parte de controle de infecção hospitalar, eu digo o seguinte: bactéria não voa. Bactéria, ela precisa de um transporte para ir de uma pessoa para outra. Quais são os transportes? Então, o primeiro transporte é exatamente a via respiratória, por isso que tem tanta doença respiratória. Porque quando a gente fala, a gente joga um monte de vapor um para o outro. A distância, você tem uma ideia, em que eu falando, os meus aerossóis, eles chegam a outra pessoa, é de 1 metro para menos, 1 metro para menos. Então, qualquer pessoa que se aproxime no meu perímetro de 1 metro, ela já começa a ter acesso às meus vapores respiratórios, e eu tenho acesso aos vapores respiratórios dessa pessoa. Se a gente pudesse colorir a saliva, etc., a gente ia ver um monte de nuvens coloridas, né? Arco-íris circulando por causa disso. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, é o primeiro transporte, né? É o primeiro míssil, quando a gente fala, a gente produz esses aerossóis. Quando a gente tosse, a gente produz mais forte ainda, a gente joga mais longe e assim por diante. Então, essa via é a via, então, que vai fazer com que, primeiro, a proximidade entre as pessoas no carnaval, e segundo, o transporte de uma pessoa que esteja com algum desses vírus, no momento que ela fala, ela beija, ela tosse próximo de outro, então ela gera exatamente o fator necessário para que aquele micro-organismo saia de uma pessoa e caia na outra. Então é por isso que a gente tem tantas infecções respiratórias, né? E outra coisa, vai dizer assim, bom, mas onde é que estavam essas infecções? Bom, essas infecções estavam na Argentina, estavam no Rio de Janeiro, estavam em Belo Horizonte, estavam em São Paulo. Então você tem pessoas que estão trazendo também micro-organismos de todos os lugares do Brasil e até do mundo, que chegam aqui muitas vezes com bichinhos levemente diferentes e que a população daqui também não estava, entre aspas, acostumada a isso. Então acaba sendo um terceiro fator, que é a susceptibilidade que a pessoa tem àqueles novos agentes, né? Ou agentes levemente modificados que circulavam em algumas regiões do país ou em algumas regiões do mundo e que são trazidos para nós. A via respiratória é uma delas, né? A gente pode falar mais adiante, assim, que não existem só viroses respiratórias, existem também as viroses intestinais, que é aquela situação em que depois do carnaval ou durante o carnaval a pessoa tem diarreia,
tem náusea, às vezes vomita um pouquinho, febre, E esse etc. tipo de virose pode também ser adquirida através da respiração, doutor? Essa não, um pouquinho diferente, essa através do contato. Essa, o que acontece? Essa, o indivíduo tem o vírus, que é um vírus intestinal. Os principais vírus intestinais são norovírus, rotavírus e adenovírus, são os principais. Causam diarreias virais. Desses, o norovírus, ele é o mais importante. Noro, porque na verdade é uma adaptação na cidade americana que foi descoberta, chamada Norwalk. Então era o Norwalk virus, né? Então virou norovírus essa adaptação aí. Esse vírus, ele é extremamente contagiante. Extremamente. Então, o indivíduo tem diarreia, tem vômito, ele transmite fácil. E geralmente vai ser o quê? Pelo contato de mãos. Por exemplo, o indivíduo cumprimenta uma pessoa, essa pessoa tem o vírus, acaba tendo o vírus na superfície, né? O vírus não penetra pela mão, mas ele passa de uma mão para outra. E o indivíduo leva a mão à boca, ou leva a mão aos olhos, ou pega uma fruta e se alimenta, ele acabou, então, botando o vírus para dentro do corpo. Agora, doutora, eu fiquei imaginando aqui uma situação que é muito comum, tanto na rua, como dentro dos blocos, como nos camarotes, que é você encostar ombro, né? E muitas vezes depois você passa a mão no ombro por qualquer motivo e acaba levando para o olho ou para a boca. Esse contato de suor com suor, né, pode parecer nojento, mas, gente, é o que acontece na prática, né? E esse contato também pode transmitir algum tipo de doença? Olha, tecnicamente sim, mas não é o mais frequente, não é o mais comum. O mais comum é cumprimento de mãos, né? Normalmente você tem cumprimento, abraça, você acaba levando as mãos, vai coçar os olhos, vai botar a mão, leva a mão à boca por alguma razão. Está comendo um alimento, aí segura no alimento, você contamina o alimento e bota para ele para dentro do corpo, aí é o mais frequente. Agora, doutor, outros, só porque o senhor falou de alimento, aí eu vou dar sequência nessa questão. Também a gente vê muito, principalmente em camarotes, a comida exposta, né? Como se fosse um self-service. E muitas vezes, claro, a pessoa está cantando ali perto da comida, ela está falando ali perto da comida, isso também pode contaminar, pode haver uma contaminação? Sem dúvida alguma. O alimento, inclusive, em alguns lugares do mundo, né, onde você tem códigos alimentares muito rigorosos, por exemplo, o Código Alimentar norte-americano, ele tem mais de 300 páginas. E lá, por exemplo, eles colocam o seguinte: um alimento depois de pronto, depois de processado, ele só pode ficar exposto numa temperatura acima de 25 graus, no máximo 2 horas. Tem que ser recolhido. E o beijo, doutor, que também acontece muito frequentemente no carnaval? O beijo, o que acontece? Ele é a via de contato direto, né? Então, assim, se você tem alguma, tanto aí eu diria, para as doenças respiratórias como para aquelas intestinais, o beijo serve como um acesso direto de contaminação. Então, para a via respiratória, o indivíduo nem precisa falar muito, quer dizer, ele beijou, ele trocou secreção na hora. Para a via intestinal, a mesma coisa, né? Você troca na mesma hora a situação. E além disso, você tem algumas outras doenças que você pode passar pelo beijo. Quais são? Mononucleose infecciosa, né? Que classicamente o pessoal chama, né, da doença do beijo, do carnaval e tal. E você transmite, dá uma faringite com dor de garganta, febre alta, gânglios, né? A gente vê muito isso no pós-carnaval. E herpes também, herpes oral, né, transmissão. Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o Dr. Antônio Bandeira, ele que é coordenador médico do Serviço de Combate à Infecção Hospitalar do Hospital Aliança e é infectologista. Bom, doutor, a gente já tem uma ideia aí de como é que a gente vai adquirir, de uma forma ou de outra, essas viroses, né? Para quem for sorteado. E como é que a gente pode prevenir, já que, como o senhor disse, tem vírus que chegam levemente modificados aqui. Como é que a gente previne? No carnaval, eu diria assim, pela logística do carnaval, o ideal seria as pessoas terem a seguinte ideia: eu posso pegar em tudo, eu posso tocar as pessoas, etc. Mas na hora de eu levar minhas mãos à boca, na hora de eu levar minhas mãos aos olhos, eu tenho que antes higienizar minhas mãos. Ou eu lavo minhas mãos, ou eu uso o álcool gel, que é outra possibilidade. O indivíduo pode adquirir o álcool gel em farmácias, que é vendido, e ele levar um frasquinho pequeno. Tem um frasco pequenininho, frasco pequeno. Pode levar, e aí ele usaria o álcool gel antes de levar as mãos à boca ou aos olhos, que são mucosas, né? A outra questão é o seguinte: alimentos, a segunda coisa, selecionar alimentos que vão ao fogo e que foram preparados sob o olhar da pessoa, né? Então você chega numa lanchonete, você pede uma coisa que vai no fogo, aquilo ali é feito na hora, então você sabe que é um alimento que pelo menos foi no fogo, porque o fogo de qualquer jeito elimina uma série de bactérias.
Terceiro ponto, você pegou no alimento, antes você tem que, se for um alimento tipo uma fruta, você tem que lavar aquela fruta, aquele alimento, e depois lavar suas mãos antes de levar o alimento à boca. Então, pelo menos isso aí ajudaria bastante. Vacina. Resolve? Vacina resolve para algumas situações muito específicas, eu diria, né? Quais são as vacinas? Que eu acho que a pessoa pode ficar atenta. A gente tem a vacina da gripe. Nesse momento a gente não tem a maior incidência de gripe. Mas, assim, é claro que também não se deixa de ter transmissão de gripe em outros períodos do ano. Claro. O maior é no período, né, no hemisfério sul, no período do inverno nosso. Mas agora você continua tendo. É menos intenso, mas tem. Então, é uma possibilidade, porque você tem a vacina de prevenção. O indivíduo se vacina para gripe, ele já se atualiza, inclusive aproveita o carnaval para se atualizar para o resto do ano todo. É claro que a imunidade, a gente procura pelo menos dar 2 semanas. A gente está no limite, né? 13 dias. Para que o indivíduo faça a produção de anticorpos suficiente para poder se prevenir. A outra é uma coisa importante para todos os adultos, que é a vacinação a cada 10 anos de tétano e que vem geralmente com, para o adulto, a gente chama de duplo adulto, que é um pouquinho de difteria junto com tétano. Essa é fundamental ser repetida a cada 10 anos. E a maior parte das pessoas esquece disso. Essa é a dose única, doutor? Dose única. Agora, ambas. Para além da vacinação e de lavar as mãos antes de colocar na boca, e eu acho que esse ato de limpar as mãos, a gente tem que começar a se doutrinar de agora, né? Porque se não chega na festa é uma coisa que você não faz mesmo. Tem alguma outra ação que pode ser feita para reforçar aí o sistema imunológico? Porque é um período que a gente normalmente fica no sol, dorme pouco, tem muita atividade física, come mal e parte das pessoas bebe muito, né? O sistema imunológico é uma coisa importante a gente estar lembrando o seguinte. Ele, graças a Deus, é um sistema que veio sendo desenvolvido, vamos chamar assim, ao longo de milhares de anos. Então, ele vou usar uma expressão bem popular, é pau para toda a obra, o nosso sistema imunológico. Ele, em algumas situações, ele fica bastante deficiente, né? E aí você precisa tomar certas medidas. Mas na imensa maioria das vezes, o que a gente vê é o seguinte, o sistema imunológico, ele, apesar do indivíduo passar, às vezes, 5, 6 dias na esbórnia total, tomando tudo, enchendo a cara, entendeu? Virando noites, ele é um sistema imunológico extremamente, vamos chamar assim, competente e estável, por incrível que pareça. Eu diria o seguinte, que o ideal, não só para a parte infecciosa, mas como para todo o corpo, o indivíduo ter alguns hábitos saudáveis, né? Então, procurar se hidratar, procurar ter uma alimentação mais saudável e pouco pesada para o período do carnaval, estar sempre se hidratando. E, só um instante, quando você fala em hidratação, a gente está falando de água. Água. Porque tem gente que quer se hidratar, por exemplo, com cerveja. Cerveja, qualquer álcool desidrata. Então a cerveja, na verdade, tem um efeito desidratante, né? E vinho e uísque, qualquer bebida alcoólica, ela na verdade desidrata, porque o álcool ele acaba tendo um efeito completamente diferente da hidratação. Ele tem um efeito desidratante. Você sente isso até assim, você bebe muito uma bebida mais concentrada de álcool num dia, no outro dia você está morrendo de sede, porque ele tem esse efeito aí. Então o ideal é que o indivíduo se hidrate de água e não de cerveja. Agora, além de comer bem e se hidratar muito bem, o sono também faz algum tipo de diferença, doutor, nesse sistema que é quase perfeito, nesse sistema imunológico? Faz. O sono, ele tem contribuições, ele você lembrou bem, ele tem uma ação também no sistema imunológico, né? O sono é interessante isso, né? Indivíduos que ficam sem dormir, eles ficam um pouquinho alterados também, né? Mas, assim, o ideal é que realmente você consiga não bagunçar muito o sono, né? Não só para o sistema imunológico, mas o sistema endócrino, de uma forma geral, o sono é importante. Então, o sono, eu diria que ele e é uma das coisas, assim, que às vezes o indivíduo fica no carnaval muito perturbado da questão do sono, que seja, mexe muito, e as consequências disso não são só do carnaval. Ele, às vezes, desregula isso para um período, às vezes, um pouco bem maior, porque o sono, ele entra na fase, né, desse sistema circadiano, e você, para depois ajustar, leva mais tempo. E a gente tem que levar em conta que quem é folião já começou o pré-carnaval, né? Então você tem ensaios praticamente todos os dias, quer dizer,
Acho difícil alguém que vá todos os dias, as pessoas saem mais durante a semana, e aí tem trabalho no dia seguinte, ou tem aula, tem, né, atividades, e aí a gente já vai se debilitando para quando a festa começa, né? Última orientação para o carnaval. O que o senhor me diz? Eu sou fuliã, vou pro carnaval, vou trabalhar intensamente. Qual é a recomendação que o senhor me dá para mim e para os ouvintes aqui da Band News FM? Olha, eu diria o seguinte, que do ponto de vista do corpo humano, a gente precisa preservar o corpo humano de uma forma geral, né? Então, ter muito cuidado, assim, eu acho que assim, o carnaval é um período, mas não é um período do cara se acabar. Se começar, né? Começar. Eu vou, muitas vezes, começar um relacionamento novo, vou começar coisas boas, né? E não se acabar aí. Então, pensar o carnaval de uma forma um pouquinho diferente, muitas vezes, né? Que ali é um momento bom para começar e não para se acabar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as consequências, elas ficam, as consequências, a gente está na área de saúde, vê consequências que ficam e podem durar o resto da vida. Então, às vezes, uma coisa em excesso, por exemplo, o indivíduo acaba bebendo em excesso, ele tropeça, cai, tem um traumatismo craniano, faz às vezes uma lesão cerebral, que às vezes aquilo ali vai ter repercussões para o resto da vida dele. O trauma, determinados eventos na vida são capazes de modificar a vida para o resto da vida e são às vezes irrecuperáveis. Então, é pensar nesse sentido para que as pessoas vão para o carnaval para se divertir, para começar, né, para brincar exatamente, para fazer a folia. Com isso, você tem que ter o quê? Uma alimentação saudável, você tem que estar se hidratando, tá evitando momentos de trauma, né? Assim, cuidado em coisas que podem ocasionar trauma, porque o trauma ele é imprevisível muitas vezes, mas em outras vezes ele pode ser pensado com antecedência, você se expor menos a determinadas situações. Uma das situações que a gente acabou falando aqui, mas só para rapidamente lembrar isso aí, são as doenças sexualmente transmissíveis. Eu acabei de anotar aqui, então, lembrando disso. Eu diria que eu botaria até dentro dos traumas do carnaval, né? Que pode passar por quedas, por assalto, por um monte de coisa, e essa é uma delas, porque dentro das doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem um contingente aí imenso. A gente tem o HIV, que é o pior de todos, eu chamaria, por causa da impossibilidade de se curar, se controlar somente. Mas hoje você tem uma série de doenças. A gente vem crescendo, sífilis, por exemplo, no Brasil todo, e a Bahia não está longe disso. Sífilis hoje a gente pode dizer que é curável, que é possível curar ou não? Sífilis é curável. Sífilis é curável, a gente trata, é curável. Mas, muitas vezes, a sífilis, ela não dá muitos sintomas. Então, a não ser que o indivíduo busque, através de exames de laboratório, ele não sabe que tem treponema pálido. E esse tempo pode gerar repercussões para ele, pode ter neurosífilis e ter outras coisas. Então, aí ia ter alterações mais problemáticas. Pode atingir o sistema nervoso, né? Pode atingir. A gente chama de sífilis latente. O indivíduo se contaminou, ele não percebeu a lesão inicial, muitas vezes é um cancrozinho pequeno no pênis ou na vagina, e entra numa fase que a gente chama de assintomática. O indivíduo não tem sintomas. Só que não tem sintomas para ele, mas o bichinho está lá e causando dano. Entendeu? E hoje a gente tem um grande problema. Por quê? O treponema é uma bactéria. E ela se transmite muito mais facilmente que o vírus da AIDS, por exemplo. A bactéria, assim, só para a gente ter uma ideia, ela seria do tamanho de um prédio de 30 andares e o vírus seria do tamanho de uma formiga. Então, é muito mais fácil no contato um bichão grande passar de uma pessoa para outra do que um bichinho muito pequeno. Entendeu? Então, hoje a gente tem estados no Brasil, por exemplo, que a incidência é muito alta. A Bahia, eu diria que está dentro da média, mas brasileira, mas que também não é pequena, entendeu? E a transmissão é por via sexual? A transmissão é por via prática. Tem a sífilis congênita, né? Que se chama sífilis congênita. Quando a gente fala de adulto, é somente pela via sexual. E aí, doutor, é preservativo, né? Preservativo, sem dúvida. Se preservar, pois é, não esqueça disso. A gente conversou aqui, já fazendo uma preparação para o carnaval, com o Dr. Antônio Bandeira, ele que é médico infectologista, é também coordenador médico do Serviço de Combate à Infecção Hospitalar do Hospital Aliança. Doutor Antônio, uma última pergunta de curiosidade mesmo. Que tipo de caso o senhor mais atende no período de carnaval? O que mais aparece, assim, no pronto-socorro, dando entrada, enfim? O que mais a gente vê são essas viroses respiratórias, muita conjuntivite, muita faringite, entendeu? Muita dor de garganta com febre, conjuntivite e as diarreias também são frequentes. Tá certo. São esse misto dessas duas coisas. Tá bom, doutor Antônio, muito obrigada para o senhor, um bom dia. Tá, um bom dia, Silvana, um bom dia para os ouvintes da Band News. Agora 9h32. Comece seu dia com a rádio Band News.